Antes de você pensar que a sua dor é só fase, antes de você achar que Deus te esqueceu, eu quero que você entre comigo numa das histórias mais perigosas e mais poderosas da Bíblia, Jó. Porque aqui não é sobre um homem que teve azar. É sobre um homem que foi atacado no invisível e venceu no silencioso. Jó não era perfeito, mas era íntegro. Ele tinha família, tinha honra, tinha saúde, tinha respeito. E a Bíblia descreve a vida dele como uma vida cercada, cercada de proteção, cercada de favor, cercada de bênção. Só que existe um detalhe que quase ninguém fala com coragem. Nem toda a paz que você vive significa que a guerra acabou. Às vezes, significa apenas que o inimigo ainda está esperando a ordem. E é aí que a história fica assustadora. Porque o texto mostra uma cena que você não vê com os seus olhos, um tribunal no céu, uma conversa que decide coisas na terra. E então o acusador aparece. Ele não chega pedindo desculpa, ele chega questionando. Como quem diz, esse homem só te honra porque a vida dele está boa. Tira o que ele tem e eu te mostro quem ele é. E Deus permite a prova. Não porque Deus não amava Jó, mas porque Deus ia revelar algo maior do que prosperidade. Fé que permanece quando tudo cai. E aqui começa o dia em que Jó vai aprender que existem perdas que não vêm com aviso. Um mensageiro chega correndo. Roubaram o gado. Antes de ele terminar a frase, outro entra. Fogo caiu e consumiu tudo. Antes de ele respirar, outro grita. Levaram os camelos. E antes de Jó entender o que está acontecendo, vem o golpe que derruba qualquer homem. Teus filhos morreram. Respira, porque é aqui que muita gente cai. A Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça e caiu no chão. Só que ele não caiu para amaldiçoar, ele caiu para adorar. E quando a vida dele vira cinza, a boca dele solta uma frase que atravessa séculos. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é frieza, isso é profundidade. Tem gente que só descobre quem é quando perde o que tinha, e tem gente que só descobre quem Deus é quando não sobra nada além dele. E você sabe qual é o detalhe mais forte? A Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Só que o inferno não se satisfaz com uma perda, ele quer colapso. Então o acusador volta, e agora ele muda o alvo. Tá, ele perdeu coisas, mas toca na carne dele, atinge o corpo dele, e eu te garanto, ele te amaldiçoa. E Deus permite outra camada da prova, com limite. Porque até na permissão de Deus existe controle. E então Jó acorda, e o corpo dele vira dor. Feridas, chagas, coceira, noite sem descanso. Ele se senta na cinza, pega um caco e se raspa, porque a dor não para. E é aqui que aparece uma voz que muita gente já ouviu dentro de casa, ou dentro da mente. A esposa olha para ele e solta. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. É pesado, mas é real. Porque tem momentos em que quem está do seu lado não aguenta ver sua resistência. Não porque te odeia, mas porque não entende por que você não quebra. E Jó responde com uma dignidade que humilha o desespero. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Percebe? Ele não está dizendo que Deus é mau. Ele está dizendo que a vida não é controlada pelo humor do homem. Ele está dizendo, eu não vou definir Deus pelo meu dia ruim. Só que a prova não termina quando a dor começa. A prova se aprofunda quando a solidão chega. 3 amigos aparecem. Eles olham para Jó e não reconhecem. Choram, rasgam roupas, jogam pó na cabeça e ficam em silêncio por dias. E às vezes, o primeiro milagre numa guerra é alguém ficar perto, nem que seja em silêncio. Mas então, eles começam a falar. E aqui começa o veneno mais comum contra quem sofre, a acusação disfarçada de conselho. Eles dizem que Deus não faz isso com quem é justo.
Eles insinuam que Jó deve ter pecado escondido. Eles tentam explicar o sofrimento como se a dor fosse um algoritmo. E é aqui que muita gente perde a fé. Não é pela dor, é pelas vozes. Porque quando você está quebrado, você não precisa de gente te apontando culpa. Você precisa de Deus te sustentando. E Jó não finge força. Ele chora, ele questiona, ele se derrama. Ele não é um personagem frio. Ele é um homem real. E é isso que torna a história ainda mais poderosa. Jó não vira santo por não sentir. Ele vira exemplo por não abandonar Deus, mesmo sentindo tudo. E aí vem um dos momentos mais humanos da Bíblia. Jó diz coisas que parecem contraditórias. Em um instante, ele diz que queria nunca ter nascido. Em outro, ele solta uma frase que é uma espada contra o inferno. Eu sei que o meu Redentor vive. Você entendeu? A dor grita, mas a fé responde. A noite aperta, mas a esperança fica em pé. E quanto mais Jó fala, mais você percebe uma coisa. Ele não quer explicação, ele quer presença. Porque há dores que não se resolvem com resposta. Se resolvem com Deus aparecendo. E então acontece o ponto mais impactante da história. Deus fica em silêncio por um tempo. E quando Deus decide falar, ele não fala como o homem. Ele fala do meio de um redemoinho. E quando Deus chega, ele não entra pedindo licença. Ele entra mostrando grandeza. Como quem diz, você quer respostas? Primeiro você precisa lembrar quem eu sou. E Deus começa a fazer perguntas. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você consegue segurar o mar? Você controla a manhã? Você manda no trovão? Você alimenta o leão? Você guia as estrelas? E Deus não pergunta isso para humilhar Jó. Deus pergunta para curar Jó do pior veneno no sofrimento. A ilusão de que a dor te fez dono da verdade. Deus está dizendo, Jó, eu não perdi o controle. O que você não entende, eu continuo governando. Então Jó quebra de um jeito diferente. Não é uma quebra de derrota, é uma quebra de rendição. Ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tem gente que perde coisas e ganha Deus. E isso é um tipo de riqueza que o mundo não consegue tirar. E aqui vem a virada que muita gente espera, mas poucos entendem. A restauração de Jó não acontece só porque ele aguentou. A Bíblia mostra um detalhe tremendo. Jó ora pelos amigos, pelos mesmos amigos que feriram, pelos mesmos amigos que acusaram. E quando Jó libera a oração onde podia liberar amargura, a história muda. E então, a vida dele é restaurada. A Bíblia mostra que ele volta a ter alegria, volta a ter família, volta a ter honra, volta a ter futuro. Mas presta atenção, o maior prêmio não foi o dobro de tudo. O maior prêmio foi que Jó descobriu que Deus não era só um nome que ele sabia. Deus era uma presença que ele carregava. E agora eu vou te dizer a parte que segura a atenção de qualquer coração que está cansado. Se você está vivendo dias em que você não entende nada, dias em que as coisas desabam uma atrás da outra, dias em que você pensa, por que comigo? Dias em que as vozes ao redor te acusam, dias em que a fé parece uma vela tremendo no vento. Lembra de Jó, porque Jó aprova uma coisa que o inferno odeia. O inimigo pode tocar no que você tem, mas não pode tocar no Deus que te sustenta. Ele pode tirar coisas, mas não pode tirar o propósito. Ele pode mexer no cenário, mas não consegue arrancar a tua essência se você não entregar. E eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que te roubou o sono. Eu não sei qual notícia caiu como um golpe. Mas eu sei disso. Se você continuar de pé por dentro, mesmo quando tudo estiver no chão por fora, você não está só sobrevivendo. Você está testemunhando. Porque a sua perseverança não é só resistência, é um recado para o inferno. Eu posso chorar,
Eu posso sentir, eu posso até não entender, mas eu não vou soltar a mão de Deus. E quando Deus decide entrar no seu redemoinho, não vai ser para te dar só explicação. Vai ser para te dar presença, e presença muda tudo. Hoje, se a tua alma está no limite, faz uma oração simples, mas verdadeira. Deus, eu não entendo, mas eu confio. Porque foi isso que Jó fez. E no final, o que parecia castigo virou história. O que parecia silêncio virou revelação. O que parecia fim virou começo. E o mesmo Deus que sustentou Jó no pior dia não perdeu o endereço da tua casa.